Olá, aqui é o Ricardo Novaes, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou uma pessoa que está transitando de uma carreira para outra, né? Eu sou originalmente músico e estou fazendo um trabalho aqui de estudar, me preparar para me tornar um desenvolvedor. É algo que eu já tentei fazer em 2020. Eu comecei estudando através de recursos gratuitos na internet e outros cursos, mas aí chegou num ponto que eu achei muito difícil, principalmente na parte de JavaScript, e não era exatamente meu foco me tornar um desenvolvedor. Eu queria criar um projeto, né? Então, para mim, aquilo foi muito esforço para pouco resultado. Criar um único projeto, ter que aprender tudo aquilo, não foi motivação suficiente. Mas aquilo me fez gostar mais, assim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça de algo que eu queria realmente fazer. E agora, em 2022, no meio do ano, eu comecei a estudar. Hoje nós estamos iniciando 2023. Então, tem uns 6 para 7 meses que eu estou me dedicando a isso. E eu quero trazer para você aqui, que assim como eu que está buscando esse tipo de conhecimento, dois recursos gratuitos que existem, que são americanos, que você pode aprender muita coisa, especialmente um deles. Eu quero falar de dois. Um que é o Free Code Camp, que é o que eu estudei em 2020. Eu achei muito bom, mas eu vejo algumas limitações que eu quero falar a respeito. E também o The Odin Project, que é um que eu estou me dedicando mais agora. E eu quero falar um pouquinho de cada um dos dois, especialmente o The Odin Project. Então esse aqui é o Free Code Camp, que é onde eu comecei a estudar. Então você vê assim, ó, ele tem uma certificação de web design responsivo, né? De JavaScript, algoritmos e estruturas de dado, desenvolvimento web, tem muita coisa, visualização de dados e tal. Você vê que é uma coisa que vai longe, né? Python, você tem muito conteúdo aqui. E é super interativo. Então eu vou abrir aqui para você, por exemplo, esse primeiro aqui, abrir uma aula qualquer aqui, por exemplo, né? Então ele faz aqui as instruções do lado esquerdo e você vai codificando do lado direito. O que é legal disso tudo? É que você não é obrigado a baixar nada, você não precisa instalar nada no seu computador. Isso é muito bom para você se familiarizar com a linguagem e tudo mais. Agora, a grande vantagem do Odin Project, que é esse daqui, é o fato de você fazer um trabalho diretamente na sua máquina. Você já começa instalando uma máquina virtual, que, para quem não sabe, é como se você tivesse um outro computador dentro do seu computador, né? Então, no meu caso, meu computador é um Windows, e aí eu instalei o Linux dentro dele. E isso é muito bom para você ter independência na sua área de programação, ali na área que você faz o seu desenvolvimento. Você reserva ali, vamos dizer, uns 30 gigas só para poder fazer os seus trabalhos de programação. Claro, 30 GB é pouca, para quem está estudando mesmo depois. Agora mesmo estou numa fase que eu vou instalar um SSD aqui de 480 GB só para ficar com essa parte de programação. E aí, o Odin Project, assim como o Free Code Camp, ele é em inglês. Mas o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, eu abri pelo Chrome, você traduzir, então aqui, ó, escolher outra língua, escolher outro idioma, eu vou traduzir aqui para o português. É perfeito, né? E uma das minhas ideias é trazer aqui no meu canal os projetos, né? Os projetos aqui do Odin Project, que ele tem muitas aulas e projetos também. Então, por exemplo, eu vou fazer meu login aqui e a gente pode, olha só, então eu já concluí aqui uma parte importante, né? Que é, deixa eu te mostrar aqui, All Paths. Então a gente tem aqui, ó, a Foundation, que é, você tem uma, aqui, ó, concluir totalmente. É uma parte que fala de HTML, CSS e JavaScript. Tem bastante conteúdo aqui, né? Brincadeira, não é muita coisa, sabe? Então você vê que ó, ele começa falando a respeito de motivação, como é que funciona, coisas introdutórias. Depois ele dá alguns pré-requisitos aqui de instalação, o que você vai fazer, a respeito do Git, linhas de... Isso é uma das coisas legais também. Você aprende Git, que é o versionamento, é muito importante para quem vai trabalhar em empresas, para você trabalhar em equipe, que é você versionar, né, você subir o seu projeto para um repositório remoto e várias pessoas poderiam interagir simultaneamente naquele projeto de forma que ele vai sendo incrementado sem um sobrepor as ações do outro de uma forma nociva, né? Então você também aprende linhas de comando aqui, ó. Essa página aqui não está traduzida. Vamos ver se eu consigo traduzir fácil aqui. Traduzir para o português. Então pronto, ó, traduzido já. Maravilha. E aí você vai usar um editor de texto aqui dentro, que é o VS Code, que a maioria das pessoas já usa. Então eles têm algumas restrições, aqui eles falam que para te dar um suporte é apenas através
usando a máquina virtual, usando o VS Code, e do jeito que eles ensinam aqui. Mas você pode instalar tanto no Mac, quanto no Windows, como no Linux. Eles aceitam diferentes formas de você trabalhar. E o suporte não é feito por uma pessoa deles, né? É feito por nós mesmos. Então, pessoas em diferentes níveis interagindo pelo Discord, que eles têm ali para você aprender. Muito legal. Então, ele tem uma parte, noções básicas do Git, fundamentos de HTML, né? E CSS também, e já ensina Flexbox, logo de cara nos fundamentos, é muito legal. E noções básicas de JavaScript, que pode parecer pouco, mas aqui eles ensinam praticamente assim, muitas coisas que você já pode fazer projetos bastante complexos assim com o que eles ensinam aqui no fundamento. Porque realmente o Odin Project é focado em você se tornar um profissional mesmo, sabe? Então, eu vou ali agora, depois que você faz a fundamento, né, você tem dois caminhos. Vamos traduzir aqui também. Então, você tem dois caminhos aqui. Você tem o Ruby on Rails, Full Stack. Para quem não sabe, Full Stack é quando você está trabalhando front-end e o back-end. E você tem um caminho JavaScript Full Stack. Eu já fiz aqui uma parte de cada um desses dois cursos, né? E é bem interessante. O Full Stack Ruby on Rails é bem interessante porque o Ruby on Rails, para quem não sabe, é um framework para você usar na linguagem Ruby, que não é nem de perto uma linguagem tão conhecida, nem tão assim relevante, vamos dizer, quanto o JavaScript. Porém, o fato do Ruby on Rails existir é porque ele é muito mais fácil. Ele é impressionantemente mais prático para quem está trabalhando de uma maneira full stack. Então, por exemplo, você quando cria um projeto Ruby on Rails, estou te dando apenas uma visão geral para você ver por que existe isso aí. Você consegue, ele te cria já uma quantidade de pastas e arquivos que já é uma estrutura completa de um projeto, desde da view, que é aquilo que você apresenta para o seu cliente, né, até o back-end, que é o banco de dados, e etc. e tal. Então, o Ruby on Rails ele tem essa possibilidade de uma forma muito prática de você trabalhar todo esse stack aí da aplicação. Enquanto que o JavaScript, você, para trabalhar também full stack, você já tem uma liberdade maior, o que é muito bom, é mais flexível, porém, isso envolve você não ter tudo de mão beijada, vamos dizer assim, tão pronto como no Rails, né? Então, acho muito válido você trabalhar tanto com uma quanto com outra, porque você aprende muito com um com o outro. Por exemplo, o caso do Ruby on Rails é feito com MVC, que é o Model View Controller. Então, você tem um model que trabalha mais com o seu banco de dados, com como que você organiza os dados. Você tem o controller, que é a organização de como que esses dados vão se apresentar na view. Ele faz a intermediação entre o banco de dados e a view. E você tem a view, que é basicamente o HTML, CSS, como que ele se apresenta no navegador. Então, o MVC é um triângulo, né, um tripé que controla toda a aplicação. Enquanto que o React, por exemplo, que é um framework, com certeza o mais utilizado para quem trabalha apenas com JavaScript, ele vai trabalhar principalmente na parte de front-end, mas você pode interagir tranquilamente ali usando o Node com back-end também. E ele é mais flexível, então você não trabalha com o modelo MVC, você vai trabalhar com componentes, né? Então, por exemplo, você vai fazer um componente para navbar, você vai fazer um componente para título, que você pode repetir aquilo ao longo do seu projeto todo, você vai fazer um componente para um post, para um card, que é você apresentar um produto. Então, você vai ter diferentes componentes para você apresentar. Então, o React, que é o que você vai aprender dentro do Full Stack JavaScript, ele já tem mais flexibilidade. E eu, particularmente, estou gostando muito de trabalhar com React. Eu acho assim, eu me identifiquei mais com esse universo do JavaScript e do React, mesmo achando muito legal a parte do Ruby on Rails. E eu acho que tem muito mais oportunidade de trabalho também. Mas eu vejo que para quem trabalha freelancer, trabalhar com Ruby on Rails é muito prático, é muito mais rápido você trazer um projeto para o ar com ele, entende? Então tem pontos fortes assim em todos os dois, e eu acho que não tem nada de tão absurdo você pensar em fazer os dois caminhos. É possível, tá? Então, basicamente, o The Odin Project é um canal assim muito bacana, não apenas porque ele é gratuito, porque gratuito você encontra muito vídeo no YouTube gratuito, né? Então, por que escolher o Odin Project por isso? Não é por isso. É apenas porque simplesmente ele traz todo um compilado de conteúdos, desde o básico até você poder ser contratado. Pra você ter ideia, dentro da área de full stack, tanto do JavaScript como do Rails, você tem até uma parte lá de como ser contratado. Então você vai ter a parte
desde intermediário HTML e CSS, aí você trabalha CSS Grid e outras coisas, até a parte avançada de CSS, que vai trabalhar mais a responsividade, animações e tal. Aí você tem a parte mais avançada de JavaScript, trabalhando linguagem funcional, orientação a objetos, factory functions, até você chegar no React, aí você tem que trazer todo aquele conhecimento para dentro do React. Aí você vai trabalhar Node, você vai trabalhar banco de dados. Então, traz todo um nível de conhecimento bastante suficiente para você entrar no mercado de trabalho. É isso que eu estou buscando também. Até agora não fui contratado, mas já participei de um processo seletivo muito significativo, que, inclusive, por sorte, era focado em Ruby on Rails. Então, isso também me deu uma força para eu querer estudar o Ruby on Rails e me deu uma crença de que realmente existe mercado para esse tipo de linguagem, porque antes eu achava que não era tanto, né? E hoje eu vi que no Brasil mesmo tem também uma demanda, né? Agora, então é uma coisa pessoal de cada um. Eu acho que a gente, quando quer ser um profissional, a gente não deve ficar muito. A gente tem que ter duas habilidades muito importantes, que é saber focar, não ficar tirando para todo quanto é lado, mas também não ser medíocre de achar que aprendendo só uma coisinha você vai chegar muito longe. Então, eu acho que tem que ter tanto essa gana de estudar, como também uma abertura de pensamento para poder ver diferentes maneiras de trabalhar. E eu acho que o Odin Project ele traz isso muito bem. Desde o começo, você instala as coisas na sua máquina, você aprende como que funciona essa questão de trabalhar com desenvolvimento de fato, né? Você tem que trabalhar com Git, você tem que trabalhar com linha de comando, que para muita gente dá um susto você abrir aquela tela preta e digitar comandos ali, mas é legal que você vai desmistificando isso muito mais rápido. Se você fosse pelo Free Code Camp, por exemplo, ou apenas fazendo um curso na Udemy, você vai ter mais dificuldade, porque esses cursos não trazem isso de uma maneira tão organizada como o Odin Project. E eu vejo que quem que usa mais o The Odin Project são pessoas nos Estados Unidos, naturalmente, porque é de lá. E eu observo que também essas pessoas, eles não ficam apenas presos nesse currículo. Eles estão fazendo o Odin Project, mas eles chegam em determinados momentos, eles vão fazer um curso na Udemy, um curso na Coursera, que são complementares, que vão dar uma visão geral, porque também é lógico que para a gente aprender alguma coisa de uma forma bem aprendida, você precisa ter diferentes didáticas, às vezes, para você captar aquilo tudo, do tanto que você precisa, né? Eu também não sou diferente, eu estou agora fazendo um curso de React fora do Odin Project, mas eu cursei praticamente os fundamentos inteiros desse currículo sem precisar de nenhum conteúdo externo, até porque dentro deles eles já fornecem conteúdos externos para você consultar. É uma das características do Odin Project. Ele não se considera a última batata do saco, né, vamos dizer assim. Eles trazem conteúdos de especialistas, eles te linkam para vídeos e tal. Então, para você que não sabe nada de inglês, isso pode ser um dificultador, eu já tenho que deixar claro. Você pode até traduzir a página do Odin Project, mas quando ele te linkar para um vídeo, você não tem como, você vai ter que... Você pode até colocar uma legenda em português, mas aí é mais difícil de acompanhar, se você não souber inglês. De qualquer maneira, você pode pelo menos usar o roteiro, né, do Odin Project como um roteiro de estudos. Mesmo que você vai estudar em outras fontes, né, você pode pegar aquilo como uma base do que você deve estudar em qual sequência. Também é uma ótima ideia que você faça isso. Um outro ponto, os projetos, né, que é muito baseado em projetos, o currículo do Odin Project, eles não têm, são projetos muito assim de te jogar para ir lá e fazer. Não é uma coisa assim que eles vão fazendo passo a passo com você. Tem um ou outro que eles fazem isso, porque são coisas muito específicas, mas geralmente eles te ensinam os conceitos básicos e depois falam, construa isso. E aí você tem que se virar. Então, isso é muito bom, mas às vezes está sujeito a você ficar engastalhado ali. Então, um dos objetivos meus aqui do canal, até dentro desse meu objetivo de movimentar, né, minha carreira, de fazer acontecer, é trazer alguns vídeos mostrando projetos do Odin Project, como é que você faz. Desde o mais básico, tem um basicão lá que é de HTML, de site de receitas, então eu vou trazer isso, mas depois a gente pode, e os outros mais avançados, né, que são muito interessantes, usando JavaScript e etc. e tal. Então, essa era a visão geral que eu queria trazer para você. Eu acho que vale muito a pena você também estudar o Free Code Camp, pelo fato de ser uma coisa muito prática, mas não perder de visão que você é um pouco ilusório, você ficar só naquilo achando que vai conseguir se tornar um desenvolvedor. Você não vai, porque mesmo aprendendo na prática, você precisa de muita repetição, né? Você está vendo aqueles violões ali, eu sou músico originalmente, até criei um método de música, tem um canal no YouTube sobre isso. O fato é o seguinte, quando você
vai aprender qualquer coisa, você precisa repetir. Isso na música é muito óbvio. Você vai aprender uma música, você repete, repete, repete. E eu vejo que é mesmo para mim, quando a gente está fazendo ali na área de desenvolvimento, às vezes a parte da repetição às vezes, é um pouco mais difícil de pôr em prática. Como é que você faz um projeto e depois fazer ele de novo? Né? Mas você tem que fazer vários projetos usando a mesma tecnologia para ficar bom naquilo, para treinar o seu pensamento, para dominar mesmo. Porque se a cada passo você tiver que ficar consultando alguma coisa, é difícil. Né? Embora a gente saiba que os desenvolvedores profissionais, gente que está nas empresas, eles também usam o Stack Overflow todo dia, tem uma coisa de precisar de contar com a ajuda dos colegas também, mas a gente precisa ter o básico ali bem consolidado para poder fazer a coisa acontecer. Então, repetição, repetição, repetição. E é isso que eu quero trazer aqui também no meu canal. Inclusive, eu comecei o canal fazendo alguns desafios de JavaScript, que é uma coisa que, para mim, foi mais fácil fazer. Bom, eu vou aprender esse desafio repetindo. Então, fazia é, dias seguidos aquele mesmo desafio, outros desafios, para poder treinar a minha lógica, né, de programação. E eu acho isso muito legal mesmo. Uma das coisas mais gratificantes que tem é quando, depois de um tempo, você já está com a lógica de programação mais consolidada na sua maneira de ver as coisas, né? Isso facilita demais. Então, era isso que eu queria trazer. Eu acho que já deu para trazer bastante coisa aqui. Se você está vendo esse vídeo aí e quiser deixar um comentário, uma pergunta, uma sugestão de vídeo, estou aberto para poder atender, beleza? E você, como eu, que está começando, né, na área de desenvolvimento, com certeza a gente pode trocar muita figurinha. Eu tenho também algo a aprender com você, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, é isso aí. Deixa seu like, comente, se for possível, compartilhe com quem você acha que está precisando. E a gente se vê no próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.